Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Que alegria, que satisfação estar aqui fazendo um vídeo bem especial. Na verdade, uma aula. É a primeira vez que eu dou uma aula especial para grupos de WhatsApp. Essa aula é para os grupos de WhatsApp, que estão sempre elaborando questões, que estão sempre ali querendo tirar dúvidas, que estão sempre colaborando uns com os outros, na maioria das vezes com muito boas intenções. Bom, deixa eu me apresentar. Eu sou esse cara aqui, professor Adriano Cotti. Eu trabalho Direito Penal e Processo Penal. Aqui está o meu canal no YouTube, para quem quiser se inscrever. Vocês sabem aquela história já tradicional, né? Clica lá no botãozinho vermelho, se inscreve no canal, ativa o sininho para receber notificações, compartilha com os amigos, clica no gostei. Aqui está o meu Facebook. Essas duas ferramentas, elas são muito importantes, porque eu vou sempre estar avisando quando eu vou estar fazendo lives envolvendo a matéria de direito penal e processo penal. Meus amigos, eu fiz uma enquete há pouco tempo nos grupos, pedindo sugestão de temas para que eu pudesse fazer uma aula. E dentre esses temas, um tema me chamou a atenção, que é o tema de direito penal, culpabilidade. Então, eu pensei, vou falar sobre culpabilidade. Tenho certeza que nós vamos ter aqui um conteúdo rico em informação e que será extremamente útil para vocês. Vamos embora, vamos falar de culpabilidade? Vamos trocar essa tela aqui por uma tela branca e vamos começar a escrever um pouquinho. Meus amigos, quando a gente fala nesse cara aqui, tá? Culpabilidade. A gente tem que lembrar, antes de mais nada, do conceito analítico de crime. Crime é o que, meus amiguinhos? Vocês lembram? É um fato típico, ilícito ou antijurídico. E aqui vem o problema. Culpável. Por que eu digo que aqui vem o problema? Porque para alguns doutrinadores, esse elemento culpabilidade, ele não seria elemento de um crime. Para alguns doutrinadores e bons doutrinadores, o fato sendo típico e ilícito, ele já é crime. A culpabilidade seria um pressuposto de aplicação da pena. Como é que se comporta essa situação em concurso público? Terreno arenoso. A banca evita adentrar nesse mérito, porque é muita divergência, mas é uma extrema divergência, certo? Uma coisa é certa, para qualquer corrente, sem fato típico não tem crime, sem ilicitude não tem crime. Culpabilidade, para alguns, sem culpabilidade não tem crime, sem culpabilidade não há pena, certo? Mas nós vamos trabalhar a culpabilidade independentemente desse tipo de situação. Não importa para nós agora se a culpabilidade é elemento do crime ou ela é pressuposto de aplicação da pena. Não importa, nós temos que trabalhar ela, certo?
Então, algumas coisas a gente tem que associar à culpabilidade. A primeira delas, meus amigos, primeira delas e muito importante, uma frase curta para conceituar a culpabilidade. Reprovação do injusto. Aqui está. E quando eu falo reprovação do injusto, eu estou falando que é, na verdade, o quê? A censurabilidade de um fato típico e ilícito. Então, enquanto o fato típico, como o nome diz, se volta para o fato, enquanto a ilicitude se volta para o fato, a culpabilidade ela se volta, meus amigos, para o agente. O que é típico? A pessoa ou o fato? É o fato. O que é ilícito? A pessoa ou o fato? O fato. Agora, culpável quem é? É a pessoa. Então, amigos, a culpabilidade é o coroamento da nossa teoria do delito. É o momento que a gente estuda o juízo profano da pessoa. A capacidade que ela tem de sofrer uma sanção penal, tendo potencial consciência de que aquele fato é ilícito e sendo exigível um comportamento diferente. Dessa maneira, dessa forma, toda vez que eu falar em culpabilidade, eu sempre vou estar falando, meus amigos, de um juízo de censura. Ou seja, meus amigos, aquele fato típico e ilícito é censurável no universo do direito penal. Essa é a característica da culpabilidade. E quando nós falamos na culpabilidade, geralmente se trabalham duas teorias. Na culpabilidade, se fala muito da teoria psicológico normativa. Essa teoria, ela traz, amigos, dois tipos de elementos. Ela traz elementos subjetivos e ela traz elementos, como o nome diz, normativos. Dentro dessa teoria psicológico-normativa, certo? É dentro da culpabilidade que está o dolo e a culpa. E nos elementos normativos, a imputabilidade, a consciência da ilicitude e a exigibilidade de conduta diversa. Essa teoria é aceita? Hoje não mais. Essa era a teoria adotada na época, amigos, que a gente tinha a teoria clássica se sobrepondo ao finalismo. Então a gente só ia analisar dolo e culpa na culpabilidade. Só que vocês vão lembrar uma coisa. Vocês vão lembrar que com o finalismo, dolo e culpa se deslocaram
para o fato típico. E esvaziou o aspecto psicológico da culpabilidade. Tanto que hoje, agora apagando aqui, nós temos uma teoria oficial da culpabilidade. A nossa teoria hoje, com base no finalismo, na melhor doutrina, é a chamada teoria normativa pura. Porque dolo e culpa, que antes faziam parte dos elementos da culpabilidade, hoje se deslocam para o fato típico. Então a gente trabalha a dolo e culpa no fato típico, não mais na culpabilidade. A nossa teoria então leva esse nome, teoria normativa pura. E sendo uma teoria normativa pura, assim como o fato típico tem os seus elementos, assim como a ilicitude tem as suas causas de exclusão, a culpabilidade, meus amigos, ela também tem os seus elementos. E ao todo nós temos 3 elementos da culpabilidade. Vamos pôr aqui para cima, né? Vamos pôr assim, ó. Culpabilidade. Elementos. Tomando por base qual teoria? Acabei de formar para vocês. Nossa teoria é a chamada teoria normativa pura. Só existem elementos normativos. E aí, nós temos que saber de cor, que ao todo são 3. 1. Primeiro, a imputabilidade. O segundo, a potencial consciência da ilicitude. Vejam que antes era a consciência da ilicitude para a teoria clássica, para a teoria psicológico-normativa. Agora é uma potencial consciência da ilicitude. E por fim, a exigibilidade de conduta diversa. Pois bem, o nosso trabalho de culpabilidade agora repousa sobre esses 3 elementos, deixando bem claro, faltando qualquer um deles, não há crime por faltar a culpabilidade ou o sujeito é isento de pena. Certo? Então o nosso trabalho está embasado em 3 elementos: imputabilidade, potencial consciência da ilicitude, exigibilidade de conduta diversa. A soma desses 3 resulta na culpabilidade. Somente com a presença desses 3 é que um sujeito pode ser condenado criminalmente. Bom, seguindo ainda nessa esteira, seguindo nessa ordem, eu vou começar a trabalhar com vocês o primeiro elemento. Vamos para o primeiro elemento, o primeiro de todos. E eu ouso dizer, inclusive, que é um dos mais importantes. 1.
imputabilidade. Todos vocês, em algum momento, já ouviram falar de imputabilidade. Mas talvez nem todo mundo saiba o que é a imputabilidade. Então eu vou dizer para vocês, meus amigos, imputabilidade é a capacidade, olhem bem, que possui o agente de sofrer uma pena. Eu nem digo uma sanção penal, mas de sofrer uma pena. Essa frase resume uma coisa simples. O sujeito imputável é aquele que pode ser condenado em um processo. Eu não estou dizendo que ele vai ser condenado em um processo. Ora, eu, Adriano, sou imputável e agi em legítima defesa. Eu vou ser condenado? Não, eu vou ser absolvido. Por isso que é a capacidade que possui o agente de sofrer uma pena. Esse é o imputável, certo? Capacidade que possui o agente de sofrer uma pena. Bom, o nosso Código Penal, ele não diz quem são as pessoas imputáveis. E sabe por que ele não diz quem são as pessoas imputáveis? Muito simples. É porque, de regra geral, meus amigos, todos nós somos imputáveis. Então é muito mais fácil o Código de Processo Penal trazer a excludente. Ou seja, os casos de inimputabilidade. Os inimputáveis, e alguém vai me perguntar, mas professor, se imputável é aquele que pode sofrer uma pena, eu posso fazer o raciocínio contrário? Claro! Inimputabilidade é, amigos, a impossibilidade do agente de sofrer uma pena. O inimputável de RG, de regra geral, ele pode estar submetido a uma medida de segurança. Mas ele não está sujeito a uma pena. Ele não pode ser condenado criminalmente. Esse é o inimputável. O Código Penal preferiu trazer os casos de quê? De inimputabilidade. Certo? Foi assim que o Código Penal achou melhor. E nós encontramos, amigos, a inimputabilidade em 3 artigos do Código Penal. 3 artigos. Nós encontramos no artigo 26 caput, artigo 27 e artigo 28, parágrafo 1º do Código Penal. Aqui nós encontramos as 3 situações, vejam bem, as 3 situações, certo? Vou arrumar aqui. As 3 situações
de inimputabilidade. E agora o que nós vamos fazer? Nós vamos para a lei. E eu gostaria que os senhores me acompanhassem aqui na lei. Certo? A partir do 13 é do crime, né? Então a gente vai fazer o seguinte. A gente vai lá para o artigo 22. Desculpem, artigo 26. Aqui está. Da inimputabilidade penal. O artigo 26 é muito claro ao dizer: é isento de pena o agente que, por doença mental ou desenvolvimento mental incompleto ou retardado, era, ao tempo da ação ou omissão, inteiramente incapaz de compreender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento. Então, amigos, olhem só. Alguns destaques muito importantes aqui. Primeiro, que o inimputável é isento de pena. Se ele é isento de pena, ele tem que ser absolvido. Só que ele pode ser inimputável por doença mental. Esquizofrenia, transtorno bipolar grave, certo? Até mesmo o alcoolismo, doenças mentais tradicionais. Desenvolvimento mental incompleto. Quem seria essa pessoa que tem desenvolvimento mental incompleto? Muitos dizem, é o menor de 18 anos. Não, porque o menor de 18 anos está no 27. Sabe quem é que aqui o Código Penal fala desenvolvimento mental incompleto? O índio, o silvícola. Mas não é aquele silvícola que vai lá no Zafari e está lá na fila do teu lado. Estamos falando aqui, meus amigos, dos silvícolas não adaptados à sociedade. Certo? Eles não têm o desenvolvimento mental completo acompanhando o juízo profano das pessoas comuns. Ou retardado. Retardado é quem tem um déficit significativo no coeficiente de inteligência. São os idiotas, os imbecis. E ao contrário do que muita gente pensa, idiota ou imbecil não são insultos, são verdadeiros retardos mentais. O idiota, inclusive, é pior que o imbecil, certo? Então, essas pessoas, meus amigos, elas têm essa característica. Doença mental, desenvolvimento mental incompleto ou retardado. Mas vejam, isso é um critério. E é um critério, olha aqui, biológico. Concordam comigo que é um critério biológico? Só que vocês vão ver que o 26 não se contenta com o critério biológico. Ele diz ainda, era ao tempo da ação ou omissão inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento. Agora nós temos um critério psicológico. Por isso, quando vir numa prova de vocês qual é o critério do artigo 26 do nosso Código Penal brasileiro, quando perguntarem para vocês qual é o critério da inimputabilidade como regra geral, certo? Vocês vão botar como sendo critério biológico? Não. Psicológico? Não. Critério biopsicológico. Aqui está. Ou seja, além de ter a doença mental, além de ter o desenvolvimento mental incompleto ou retardado, ainda é preciso o critério psicológico, que ao tempo da ação ou omissão seja inteiramente incapaz de compreender o caráter ilícito do fato
ou de determinar-se de acordo com esse entendimento. Então, o critério de regra geral é o biopsicológico. A exceção é o 27. O critério do 27 é meramente biológico. E o que é o 27, meus amigos? É só a gente vir. A gente vai ver que o artigo 27, ele fala dos menores de 18 anos. E aí, vocês têm que cuidar, porque olha o que diz o 27. Os menores de 18 anos são penalmente inimputáveis, ficando sujeitos às normas estabelecidas na legislação especial, que nesse caso é o ECA, né? Lei 8.069 de 90. Pessoal, essa inimputabilidade que está aqui, ela é chamada de inimputabilidade absoluta. Por que absoluta? Porque o critério é meramente biológico. Não importa se o menor de 18 tinha condições ou não de compreender o caráter ilícito do que ele cometeu. Se um menor de 18 anos mata uma pessoa e vem um laudo dizendo que ele sabia o que estava fazendo, ele continua sendo inimputável. Por isso é uma inimputabilidade absoluta, certo? A falta de discernimento dele é presumida para o nosso direito penal brasileiro. Tanto que existe tanta discussão por aí, alguns defendendo a redução da maioridade penal, outros não, exatamente por esse fato que vocês estão vendo aqui. Então, cuidado, meus amigos. É presumido aqui que ele não tem condições de compreender o caráter ilícito do fato. E atenção, essa presunção é iure de iure, ou seja, é uma presunção absoluta. Não admite prova em contrário. Não adianta tentar provar que o menor tinha condições de compreender o caráter ilícito do fato, porque não vai adiantar. Ele vai continuar sendo inimputável. Certo? Bom, o que eu sei é que nessa brincadeira toda, eu deixei um artigo para trás. Eu deixei o parágrafo único do 26 para trás. O artigo 26, no seu parágrafo único, amigos, que trata de redução de pena, ele também é conhecido como semi-imputabilidade. E qual é a diferença do inimputável para o semi-imputável? Primeiro, amigos, a consequência lógica. O inimputável é isento de pena. O semi-imputável é passível de pena. Só que a pena pode ser reduzida de 1 a 2/3. Mas, professor, como é que eu sei quando um sujeito é inimputável e como eu sei quando um sujeito é imputável? Como é que eu sei isso? Aqui, amigos, ele é inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato. Aqui, ele não é inteiramente capaz de entender o caráter ilícito do fato. Ou seja, ele tem um pouco de discernimento no parágrafo único. Ao fazer a sua análise, percebe-se que ele possui um pouco de capacidade de compreender o caráter ilícito do fato. Então, ele pode sim ser condenado e a pena reduzida, certo? Vocês têm que tomar cuidado. Muita gente pensa que só os inimputáveis por doença mental estão sujeitos à medida de segurança.
lê do engano. O semi-imputável, ele também está sujeito à medida de segurança. E isso caiu já muito em prova. E eu queria que vocês cuidassem. Peguem comigo aí, meus amigos, o artigo 98. Vamos lá no 98. Vem comigo, tá? Vem comigo no 98. Vem no 98, vamos ver qual é que é. Tá aqui. Olha só já o título que tem o artigo 98. Substituição da pena por medida de segurança para quem? Para o semi-imputável. Aquele lá do artigo 26, parágrafo único do Código Penal. O que diz aqui? Na hipótese do parágrafo único do artigo 26 deste Código, ou seja, o semi-imputável, e necessitando o condenado de especial tratamento curativo, a pena privativa de liberdade pode ser substituída pela internação ou tratamento ambulatorial, pelo prazo mínimo de 1 a 3 anos, nos termos do artigo anterior e respectivos parágrafos 1º e 4º. Então, o que acontece quando o juiz se dá conta de que o sujeito é inimputável? De que o sujeito é semi-imputável. Primeira coisa, ele condena, tá? Condena. Ao condenar, ele vai fazer a dosimetria da pena. Fixação da pena base, agravantes e atenuantes, e por fim vai aplicar aquela redução de pena de 1 a 2/3. Ok. Aí sim o juiz vai ver se ele é se ele é, amigos, carecedor de uma substituição. Se o juiz entender que é necessário, só depois de firmar a dosimetria da pena de 1 a 2/3, ele vai substituir essa pena por internação ou tratamento ambulatorial. Então, aquela historinha de que só o inimputável está sujeito à medida de segurança, esquece. O semi-imputável também está sujeito à mesma questão. Certo? Então, cuidado, amigos, com essas diferenças. Voltando aqui ao nosso quadro, voltando ao falar da imputabilidade penal. Vamos fazer uma limpa aqui no quadro, né? Vamos ganhar espaço. Sempre é bom ganhar um espacinho, né? Então vamos ganhar um espacinho aqui. E lembrar, meus amigos, de um detalhe importante, que é isso aqui, ó. Emoção e paixão. Eu não vou entrar no aspecto psicológico da coisa. O que é emoção ou o que é paixão. Isso é irrelevante. Não tem por que eu entrar. Mas é importante eu dizer para vocês que tanto a emoção quanto a paixão não excluem a imputabilidade penal. Quem age por violenta emoção, quem age de forma passional, não é que vai ser condenado, mas pode vir a ser, porque são pessoas imputáveis. Isso está lá no artigo 28, inciso 1. Vem comigo.
Artigo 28, inciso 1, vai nos dar esse presente. Vem junto. Vem junto que tu vai ser feliz, olha só. Vamos lá para o artigo 28. Aqui está. Vejam que ele é muito claro ao afirmar para a gente. Ele é muito claro ao nos dizer: não excluem a imputabilidade penal, a emoção ou a paixão. Agora cuidem. Cuidem por quê? Porque embora a emoção ou paixão não excluam a imputabilidade penal, isso não quer dizer que eventualmente uma pessoa possa ser absolvida. Imagina um banco dos réus no tribunal do júri e ficou demonstrado assim uma causa de crime passional que os jurados se comoveram. Ora, o júri julga pela íntima convicção. O júri pode absolver. Mas pode condenar? Pode. A violenta emoção aqui, amigos, ela pode servir como atenuante, ela pode servir como privilegiadora do homicídio, mas ela não exclui a imputabilidade penal. Cuidem isso. E agora a gente entra na embriaguez. Está dizendo que também não exclui a imputabilidade penal duas embriaguez. A embriaguez voluntária e a embriaguez culposa, pelo álcool ou substância de efeitos análogos. Meus amiguinhos, o direito penal, ele trata de várias embriaguez. E é o que nós vamos ver agora. Vamos ver agora a questão da embriaguez. Quais são as embriaguez que a gente pode ter? A gente pode ter a embriaguez patológica, a gente pode ter a embriaguez voluntária, a gente pode ter a embriaguez culposa, podemos ter a embriaguez por caso fortuito, podemos ter embriaguez por força maior e podemos ter a embriaguez pré-ordenada. Olha quantas formas de ficar tchuco. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E o direito penal, ele trata cada uma de uma maneira. O que é embriaguez patológica? É a doença mental. O que a gente já viu sobre a doença mental? Ela acarreta inimputabilidade, desde que o sujeito não tenha condições de compreender o caráter ilícito do fato. Embriaguez voluntária, amigos, é a embriaguez dolosa. Hoje eu vou tomar um porre, não me socorre, eu tô feliz. Passei no concurso, vamos beber até vomitar. O dolo do sujeito é se embriagar. Ele quer se embriagar. Só que daí ele se embriaga e pratica uma lesão corporal. O que o Código Penal diz? Que nesses casos, amigos, esse sujeito é imputável. É o que diz o 28. Parágrafo 1º do Código Penal. Aliás, inciso 2 do Código Penal. Aqui está. Na embriaguez culposa, o sujeito não tem a intenção de se embriagar, mas ele se embriaga por uma
Imprudência. Sabe aquele carinha que não sabe a hora de parar de beber? Ele também é imputável. Artigo 28, inciso 2 do Código Penal. Tanto que vocês vão ver que os dois dizem lá, ó. A embriaguez voluntária ou culposa pelo álcool ou substância de efeitos análogos. Aqui está. Agora vem a grande pergunta. Tudo bem, eles se embriagaram dolosamente ou imprudentemente. Praticaram, por exemplo, uma lesão corporal. Eles tinham condições de saber o que estavam fazendo? Não. E mesmo assim eles podem ser condenados? Sim. Isso em nome de uma teoria, chamada teoria da actio libera in causa. A ação liberou a causa. Antes deles se embriagarem, eles sabiam das consequências que podiam advir dessa embriaguez. E por isso eles respondem pelos atos praticados. Agora, se a gente voltar para a lei, nós vamos achar outras duas embriaguez. No parágrafo 1º agora. Agora, amigos, nós vamos achar no parágrafo 1º, certo? Eu só preciso dar uma paradinha aqui para recarregar a bateria. Só um minuto. Muito bem, estamos de volta, falando agora de outras duas modalidades de embriaguez. A embriaguez completa proveniente de caso fortuito ou força maior. E aí, olha como começa o parágrafo 1º, dizendo que nesses casos o sujeito é isento de pena. Perceberam? Isento de pena. Então, o que eu posso dizer aqui para vocês, pessoal? Primeiro, explicar o que são essas duas modalidades. Embriaguez por caso fortuito é a embriaguez sem dolo e sem culpa. O agente não tem intenção de se embriagar e ele também não é imprudente ao se embriagar. Ele vai visitar uma vinícola e o vapor das pipas o embriaga e ele acaba agredindo alguém. Isso é embriaguez por caso fortuito. A embriaguez por força maior são casos em que o indivíduo é obrigado a ingerir o álcool. O exemplo, são os trotes universitários. Essas pessoas aqui, meus amigos, elas são inimputáveis. Desde que, obviamente, não tenham condições de compreender o caráter lícito do fato. E se tiverem parcial capacidade? Se tiverem parcial capacidade, aí entra o parágrafo 2º. Eles são imputáveis, só que com a pena reduzida de 1 a 2/3. Aqui está. Então, o que a gente tem até aqui? Embriaguez patológica, doença mental, inimputável. Voluntária ou culposa, imputável pela teoria da actio libera in causa. Caso fortuito e força maior, inimputáveis, desde que não tenham capacidade de compreender o caráter lícito do fato. Parcial capacidade, semi-imputável. Pré-ordenada, amigos, aqui nós temos 2 dolos. Um dolo é o da embriaguez.
e o segundo de cometer o crime. Ou seja, o sujeito sabe que sóbrio, ele não tem coragem de cometer a infração. Ele só é o valente quando está de cara cheia. Então ele se embriaga para criar coragem e cometer o crime. É óbvio que nesses casos ele será o quê? Imputável. Além disso, incide uma agravante. Lá no artigo 61, inciso 2, a linha L do Código Penal. Vamos dar uma olhada? Vamos conferir? Vem comigo. Vamos lá no 61. São circunstâncias que sempre agravam a pena quando não constituem ou qualificam o crime. 2. Ter o agente cometido o crime. A linha L, em estado de embriaguez pré-ordenada. Qual é a diferença da embriaguez voluntária para a embriaguez pré-ordenada? É que na voluntária tua única intenção é se embriagar. Tu não quer cometer crime algum. Na pré-ordenada, tu quer se embriagar para criar coragem e cometer o crime. Aí a incidência da agravante. Certo? Muito bem. Dessa maneira, pessoal, a gente venceu um dos elementos da culpabilidade, que é aquilo que nós chamamos de imputabilidade. Temos uma segunda modalidade agora. Boto aqui como número 2 a chamada potencial consciência da ilicitude. Vejam que a lei não exige que o sujeito tenha consciência da ilicitude do fato praticado, mas sim exige que ele tenha uma capacidade de consciência da ilicitude do fato. Às vezes, uma falsa percepção da realidade tira do sujeito a potencial consciência da ilicitude. E essa excludente é aquilo que nós chamamos de erro de proibição. Erro de proibição, artigo 21 do Código Penal. Erro de proibição, também conhecido como erro sobre a ilicitude do fato. Meus caros, vejam, no erro de proibição, o agente sabe o que faz, mas acredita erroneamente que o que está fazendo é lícito. Quando, na verdade, não é. Ou seja, podemos dizer que ele tem uma
falsa percepção da realidade. É aquele sujeito que vem da Holanda para o Brasil, fuma o seu baseado acreditando ser permitido, porque no seu país é permitido, quando na verdade não é. É a moça que vem da Holanda para o Brasil e pratica um aborto acreditando ser permitido, quando na verdade não é. Não confundam o erro de proibição com o desconhecimento da lei. Se a gente pegar aqui o nosso Código Penal e irmos lá para o artigo 21, vocês vão ver que o 21 é muito claro ao dizer: o desconhecimento da lei é inexcusável. Então, uma coisa é o desconhecimento da lei, outra coisa é o erro sobre a ilicitude do fato. Desconhecimento da lei, quando diz aqui que é inexcusável, é que ninguém pode alegar. Senão, amigos, seria muito fácil. Só bacharéis em direito não poderiam cometer erros de proibição. Todos os outros poderiam alegar que desconhece a lei. Presume-se que todo mundo conhece a lei. Então a análise é do caso concreto. O erro de proibição está aqui no juízo profano do agente. Não é nem no homem médio, é um caráter individual. Certo? A gente pega esse sujeito que estava fumando um baseado, por exemplo, tá? Nós analisamos as circunstâncias dele. Ele nunca veio ao Brasil. Ele tem uma escolaridade precária. O juízo profano dele é baixo. A tendência é que esse erro de proibição é inevitável. E se for inevitável, vai isentar de pena, como está aqui. Mas não, já é um sujeito viajado, é um sujeito de nível cultural já, com uma bagagem relativamente boa. Aí ele é evitável. Ele pode ser condenado com a pena reduzida de 1/6 a 1/3. Então, é importante que vocês saibam que o erro de proibição pode ser inevitável quando, ao analisar o juízo profano do indivíduo, perceber que ele poderia evitar esse erro, e aí isenta de pena. Como ele pode ser também evitável, e aí apenas tem a redução de pena, né? A pena reduz de 1/6 a 1/3 na terceira fase da dosimetria. Aqui está, certo? O erro de proibição é a única excludente da potencial consciência da ilicitude. E assim a gente fecha o segundo elemento. Vamos agora para o último. Para o fechamento dessa nossa aulinha modesta de culpabilidade. Vamos agora para mais esse ponto que é de bastante importância. O número 3, que é a exigibilidade de conduta diversa. Aqui está. Exigibilidade de conduta diversa. Para um sujeito ser culpável, é preciso que o Estado possa exigir dele um comportamento diferente daquele teve.
Ora, vocês imaginem um cara ali, refém num cativeiro. O sequestrador diz assim, eu vou virar agora aqui, eu vou carregar a arma para te matar. Ele vira as costas e começa a carregar a arma. O refém que tem uma arma escondida dá 2 tiros pelas costas e mata o sequestrador. Ah, professor, isso é legítima defesa. Não. Não, porque nossa jurisprudência não aceita disparo pelas costas como legítima defesa. Mas esse sujeito não vai ser condenado, ele vai ser absolvido, porque não tinha como exigir dele um comportamento diferente. Por isso que se diz, e de forma correta, inclusive, que a exigibilidade de conduta diversa é um requisito que tem uma excludente chamada de inexigibilidade de conduta diversa. Muitas são supralegais, como a legítima defesa putativa, as discriminantes putativas, erro de proibição indireto, enfim. Mas o que importa para nós aqui são as legais. E as legais a gente tem 2 espécies lá no artigo 22 do Código Penal. A primeira é a coação moral irresistível. Se fala em coação, tem pelo menos 2 pessoas. Um coator e um coagido. Eles estão vinculados? Sim, o vínculo é psicológico. O vínculo é psicológico. O sujeito diz, olha, vai e pratica tal fato, senão eu vou matar teu filho. Vejam como existe uma coação aqui psicológica. Se o sujeito matar aquela pessoa, quem vai responder por essa morte é o coator. Não é o coagido, porque não tinha como exigir do coagido uma atitude diversa. Ele pergunta para o Estado, Estado, o que eu faço? Deixo que matem meu filho? Não, claro que não. Então esse é o primeiro caso. O segundo caso, meus amigos, é a chamada obediência hierárquica à ordem não manifestamente ilegal. Se fala em obediência hierárquica, tem que ter um superior e tem que ter um subordinado. O coator aqui responde, o superior aqui responde. Para o coagido é inexigibilidade de conduta diversa, para o subordinado inexigibilidade de conduta diversa. Ou seja, o superior manda o subordinado, vai e mata tal pessoa. Nesse caso responde os dois, porque a ordem é manifestamente ilegal. Agora, se for uma ordem que não é clara a ilegalidade, responde só o superior, porque o subordinado não tinha como exigir dele um comportamento diferente daquele que ele teve. Ele só poderia agir daquela forma. Então, os exemplos clássicos de inexigibilidade de conduta diversa do Código Penal é a coação moral irresistível, não a coação física, porque essa exclui a conduta, e a obediência hierárquica, a ordem não manifestamente ilegal. Ah, professor, e se a ordem for legal? Bom,
Bom, se a ordem for legal, não tem o que excluir, né? A conduta é atípica, é normal, faz parte do cotidiano. E assim, meus amigos, dessa forma, dessa maneira que eu apresentei aos senhores, eu vou me despedindo, encerrando o tema culpabilidade com vocês. Repetindo, amigos, esse vídeo estará no YouTube. Se inscrevam no canal, ajudem, né, o canal a crescer. Ativem o sininho das notificações, compartilhem, cliquem no gostei, certo? Se me adicionem no Facebook, que eu vou fazer lives lá, assim como farei lives também no YouTube, certo? Espero todos vocês lá. Como eu disse, esse vídeo, essa aula foi feita atendendo a pedido de alunos nos grupos de WhatsApp. Espero que seja de bom proveito. O meu muito obrigado pela atenção de vocês, um grande abraço e até uma outra oportunidade. Tchau, tchau.